motivação. Então, gente, muitas vezes já fui como você, né? Era sempre muito chato, era difícil estudar. Eu, particularmente, não gostava de fazer as tarefas. Eu demorava, minha mãe ficava brigando comigo. Guilherme, vai estudar, amanhã tem prova. Guilherme, faz um resumo. Gente, o que eu já escutei pedindo para fazer o resumo não está escrito. Se você for somar tudo que você já escutou, não chega nem aos pés do que a minha mãe falava para eu fazer esse resumo. Tem a questão das provas também, que muitas vezes eu tirava notas medianas e tudo mais. E eu sei o quão difícil é estar nessa realidade. Ah, Guilherme, mas aqui em casa é diferente. Eu gosto de estudar, é legal, sou organizado, sou organizada e tal. Gente, se você é de outro mundo, né, e gosta de estudar, então vai ser melhor ainda para você, porque você vai só pegar as ferramentas, você vai só pegar os superpoderes e vai aplicar, vai ser muito mais fácil. Mas se você era como eu no passado, que não gostava muito de estudar, que minha mãe tinha que ficar mandando eu estudar, acredite, é a melhor coisa do mundo que vai acontecer com vocês. Por quê? Olha aqui para mim. Você concorda que você não escapa de fazer a tarefa de casa? Concorda comigo que você não escapa de fazer uma prova? Gente, por pior que seja, por mais ruim, por mais chato, por mais que demore, a gente tem que fazer esse troço. E vocês estão recebendo alguns vídeos nossos, né? Espero que vocês tenham assistindo. Quem já assistiu, gente? Um vídeo meu que eu fiz nesse cenário aqui e tudo, falando com vocês, assistiram? Pronto. Então, a gente está fazendo alguns vídeos para mostrar para vocês um pouco dessa diferença do que é aprender, o que é decorar, da história do Davi, que é para vocês entenderem, gente, que realmente isso acontece e você não tem escapatória, tem que fazer isso. O que a gente faz então, Guilherme? Por que eu estou aqui conversando com você hoje? É para pegar tudo isso do colégio e deixar mais rápido e deixar mais fácil, de modo com que você tenha mais tempo para você se divertir. Então, o método, ele funciona como se fosse um jogo. Escreve aí para mim nos comentários qual é o jogo que você mais gosta de jogar. Se é o Fortnite, se é o Free Fire, se é o PKXD, Minecraft, Roblox. Escreve aí qual é o teu jogo preferido da vida que tu realmente gosta muito. Escreve aí o Fortnite, o The Sims, né? The Sims é legal, joguei tempo atrás. Minecraft, que mais, gente? Fortnite. Diz um jogo que você gosta de jogar. Brawl Stars, muito conhecido também, Minecraft, show. Pessoal, então, todos esses jogos, o que é que eles têm em comum, gente? Todo jogo, você tem que ter as suas missões, concorda comigo? Que todo jogo... Ah, a Bruna falou Fortnite, ama, que coisa boa. Gente, então todos os jogos você tem sua missão, concorda comigo? Por exemplo, no Fortnite é você sobreviver, né não, Bruna? Você tem que sobreviver. Você vai lá, vai destruir os inimigos, pega as armas, monta a estratégia e tal. Você sobrevive no Fortnite, no Free Fire. O Brawl Stars, você tem que matar os outros também. No Minecraft, você constrói as coisas. Todos os jogos, você tem os seus objetivos. Só que você está dentro da escola, concorda comigo? Todo mundo aqui não vai para o colégio. Todo mundo aqui não faz prova. Todo mundo não tem aula. Todo mundo tem tarefa. Todo mundo tem prova. Gente, você tá no colégio, gente. Então, você está no jogo da vida real. Se você resolve não ter estratégia, se você resolve não ter prática, se você resolve empurrar com a barriga, se você resolve fazer tarefa de qualquer jeito, a sua mames vai continuar mandando você estudar, pequeno gafanhoto. O seu pai vai continuar brigando com você. E você, por não saber como é que estuda, você vai demorar muito mais para fazer a tarefa de casa. Você vai demorar muito mais na hora da véspera da prova. Vai ficar lá estudando, quando já era para você saber de tudo. Então, só para você saber que o método, a gente fala isso nos vídeos, né? Mas eu tô aqui recapitulando para você. O método, ele é a mesma coisa de um jogo, só que na vida real. Tu tá no meio da escola. Se tu não evoluir no jogo, o que acontece no jogo se tu não evolui? Os monstros estão no nível 20, mas tu tá no nível 10. O que acontece? Os monstros no nível 20, pô, e tu tá no nível 10. O monstro faz assim, ó. Assopra e tu evapora. Aí tu vai ter que ir atrás de mais arma, tu vai ter que ir atrás de mais superpoder, tu vai ter que matar mais monstros, ganhar experiência, pegar uma armadura, vai ter que ter um bocado de esforço para tentar matar um monstro nível 20, né não? Se você não evolui, o que acontece com você? Você se lasca, né, gente? Você tá lascado no seu jogo. Por que você tá lascado? Porque o monstro fica muito forte e você não tá evoluindo. E no colégio, como é que é? Você quer evoluir no colégio? Porque tem os monstros da tarefa de casa, tem os monstros das provas que você tem que fazer, e o monstro é nível 50, e tu tá no nível 20. Como é que tu acha que tu vai fazer esse troço? Não faz, gente. Concorda comigo que é mais difícil? Todo mundo concorda?
Se você não evolui, se você não gosta, se você faz de qualquer jeito, tu concorda que as coisas do colégio vão ficando mais difíceis, sim ou não? Escreve aí pra mim no chat pra eu ter uma ideia aqui com vocês. Todo mundo concorda, gente, que vai ficando mais difícil? É, né, galera? Exatamente. Então, todo mundo falando sim, muito bem. Então, vai ficando mais difícil o colégio. Ah, Guilherme, sabe o que que é? É porque eu não gosto de matemática. Eu odeio matemática. Guilherme, sabe o que que é? Eu não gosto de português. Guilherme, ciências para mim é horrível. Detesto ciências. Pequeno gafanhoto, preste atenção aqui. Se por acaso você não gosta da matéria, acredite, você vai ser o que vai passar mais tempo fazendo a tarefa de casa. Não é não? Porque se tu não sabe como é que faz a tarefa, se tu não gosta e o professor passou aquela tarefa, tu vai passar muito tempo passando. Quer ver uma coisa? Se você não gosta de uma matéria, vamos supor matemática, quem você acha que acaba a primeira tarefa de matemática? É o professor de matemática que passou a tarefa ou você que não gosta de matemática? Escreve aí para mim nos comentários. Quem acaba a primeira tarefa de matemática? Vai ser o professor de matemática, se ele fosse fazer a mesma tarefa que você, ou você que não gosta de matemática? O professor acaba mais rápido, não é não? Concorda que o professor acaba mais rápido? Por que que o professor acaba mais rápido, gente? Porque o professor é bom. Eu não estou dizendo que ele gosta, não. Ele é bom. E se ele é bom, ele é rápido. E se ele é rápido, ele vai ter mais tempo para ele fazer o que gosta. Concorda comigo? Então, se você detesta matemática, vamos fazer um trato a partir de agora. Vamos fazer um acordo. Se você não gosta de alguma matéria, você tem que ser o melhor nessa matéria. Porque você acabou de perceber que se você for bom nessa matéria, você vai ser o que mais rápido vai se livrar dela. Todo mundo entendeu isso? Se você for bom na matéria, mesmo que você não goste, você vai ser o que mais rápido vai conseguir acabar a tarefa. E na véspera da prova, gente, tu já vai saber do conteúdo. Se tu já sabe do conteúdo, pra que tu vai ficar estudando na véspera da prova, gente? Eu quero é que você se livre dos estudos. Eu agora, né, sou mais velho, já passei pelo que você está passando, eu não gostava muito de estudar. Eu queria estudar o mínimo possível. Aí eu virei adulto, criei um método e eu faço com que vocês agora estudem o mínimo possível. Mas vocês têm que me ouvir e entender o passo a passo. Pode ser? Posso contar com vocês? A gente também já passou a história do Davi. Quem aqui conhece a história do Davi, gente? Que viu o vídeo, que Eu, achou da tio. história do Davi. Ah, empurrou o Davi, não foi? Na piscina e tudo mais. Pronto. Então é a mesma coisa que vai acontecer com vocês, gente. Não tem erro. Na história do Davi, ele sabe que começa difícil, mas que depois fica fácil. Ele sabe que no começo é um pouco complicado e tudo mais, que na vida não é tudo muito rápido. E a gente já passou isso para você também, não foi? Lembra que eu sei girar caderno? No começo, para você girar caderno, demora um pouco, né? O caderno cai, fica difícil, é chato. Mas, gente, depois de um tempo, fica muito fácil fazer esse negócio. Eu tô com cara de que tô com dificuldade para girar caderno. Olha a minha cara, gente, de dificuldade. Olha, tá muito difícil girar esse caderno. Tá difícil girar esse caderno? Não tá difícil, pessoal. Ah, Guilherme, tu gosta de girar caderno? Gente, eu não gosto de girar caderno. Eu não deixo de jogar jogos para girar caderno, de sair com meus amigos para girar caderno, de comer para girar caderno. Não, gente, eu não giro caderno no meu dia a dia. Se fosse obrigatório eu girar caderno, mesmo sem gostar, eu ia lá e girava e ficava muito mais rápido para mim, entendeu? É a mesma coisa com você no colégio. Mesmo que você não goste muito, mas se você sabe como é que aprende, vai ficar muito mais rápido para você. E é por isso que a gente está aqui. Tudo bem? Todo mundo aí, gente? Está dando para entender? Show. Então agora, deixa eu falar aqui uma surpresa para vocês. Vocês são as primeiras turmas, gente, que tá sabendo disso. E é um parentezinho bem pequenininho, tá? Galera, é o seguinte. Eu tô anunciando aqui para vocês de primeira mão que eu vou virar youtuber de algum jeito. E eu preciso da ajuda de vocês para virar youtuber. Tem uma galera dizendo que eu tenho que fazer tweet, tem uma galera que eu tenho que fazer gameplay, tem uma galera dizendo que eu tenho que ser engraçado, contar a minha história, como é que é meu dia a dia. Galera, inventaram um grupo no Discord para mim, para a gente começar a trocar uma ideia, para quem conhece o Discord, né, dos games lá e tal. Então, no futuro, a gente vai criando, tá? E eu vou selecionar algumas pessoas, alguns alunos que mais tiveram desempenho, que mais estão aplicando a metodologia, para ficar mais perto de mim e a gente poder melhorar o seu jogo. Então você vai chegar para mim e falar assim, Guilherme, eu jogo Brawl Stars, eu jogo The Sims, eu jogo Fortnite, e eu vou poder baixar e poder jogar com você, entendeu?
Então, não vai ser com todo mundo que eu vou fazer isso. Só com os alunos que tiverem melhor desempenho na metodologia. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo das semanas, a gente vai passando alguns desafios para vocês. Os alunos que mais fizeram os desafios, que os pais mais gostaram, eu sozinho vou entrar em contato com você, vou perguntar o que é que você joga, o que é que você quer melhorar, e eu mesmo vou jogar junto com você, talvez montar estratégias novas do seu jogo, e a gente junto vai tentar melhorar. Eu vou gravar isso, vou colocar no YouTube, e aí eu vou tentar melhorar criando estratégias novas para que você consiga perceber que o seu jogo é a mesma coisa do colégio. Quanto mais você tem estratégia, melhora no seu jogo, mais rápido você vence. Quanto mais você melhora as suas estratégias no colégio, mais rápido você se livra e os seus pais não precisam mais ficar mandando você estudar, não é não? E se você está aqui, você já falou, né, e já sabe que prefere aprender sozinho do que decorar para a prova, não é não, gente? Todo mundo prefere aprender sozinho do que decorar para a prova, né? Então, você já sabe, né, que eu vou ser youtuber, que dentro desse youtuber, se você quiser, né, e você tiver gostado da proposta, eu quero conhecer o jogo que você joga, mas para isso tem que ter um bom desempenho, tudo bem? E hoje, pessoal, eu vou falar para você, vou abrir aqui os slides para passar para você, e nós vamos conhecer um pouco das 7 etapas da aprendizagem, tá bom? E eu vou colocar aqui no celular também um aplicativozinho, que é o Planti no meu, mas tem o Forest também, ou o Pomodoro. Quem aqui já usou o Pomodoro, gente? Escreve um sim aí para mim. Quem aqui já usou de alguma forma o Pomodoro? A mãe que falou, você já me ouviu falando. O Pomodoro, o Forest, né, o Planti. Gente, o canal não existe ainda, tá? Eu vou criar o canal com vocês, por isso que eu tô dizendo. O Gabriel já usou o Pomodoro, eu uso o Forest, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, porque quem sabe, né, faz ao vivo. Então como é que vai funcionar? Durante os próximos 15 minutos, você tá vendo aí, ó. Durante os próximos 15 minutos, eu vou clicar aqui e vai estar iniciando. Olha aqui como é que vai funcionar. Durante os próximos 15 minutos, você não pode fazer mais nada que não seja prestar atenção em mim. Por quê, Guilherme? Porque você, pequeno gafanhoto, um dia vai fazer a sua tarefa de casa. E você tem que aplicar a mesma ferramenta na sua tarefa de casa. Você vai clicar e você vai dar o seu melhor para acabar o mais rápido possível a sua tarefa de casa. Essa é a técnica do Pomodoro. Ah, Guilherme, mas eu não estou usando isso ainda. Não tem problema, porque a gente ainda nem chegou nessa técnica. Vai ter uma semana que eu vou passar falando só sobre essa técnica para você. Aí você vai saber como é que funciona, vamos colocar na vida real e tudo mais. Mas agora a gente vai colocar aqui na aula só para você saber como é que funciona mais ou menos, tá? Porque depois dos 15 minutos vai ter uma pausa de 5 minutos. E você pode escolher se quer botar 20, 25 minutos. Eu coloco 15 porque a aula tem tempo contado. E aí a gente coloca um tempo um pouquinho menor. Depois a gente vai fazer pausa e tudo mais, tá? Então você já sabe, durante esses 15 minutos, você não pode fazer mais nada que não seja prestar atenção em mim. Isso chama-se concentração. Ah, Guilherme, tô nem aí, ó. Na aula eu não me concentro, não. Na tarefa de casa eu levanto, vou no banheiro, bebo água, minha mãe fica mandando, eu só quero me livrar. Galera, como é que é no jogo? Lembra que eu falei que o método é igual ao jogo? Se você não se concentra no jogo, o seu amigo, ou então o técnico, vamos pegar um jogo de futebol. Você já viu o técnico falar assim? Se concentra no jogo, dê o seu melhor no jogo porque a gente tem que vencer? Quem aí já ouviu o técnico falando isso? O técnico de futebol, de vôlei, ou até mesmo no jogo qualquer. Os amigos não falam, ei, mas se concentra no jogo para que a gente possa ganhar o jogo? É isso, galera. Se você não se concentra, você vai perder. Aí tu tá na escola e tu não se concentra nas coisas do colégio. Aí tu perde, né? O que é perder na escola? É passar mais tempo estudando, é a mãe mandando, tirar a nota baixa, ficar de castigo. Se você fica de castigo, tu tá perdendo no jogo da escola. Porque você poderia estar brincando, se divertindo, curtindo, e não tá. E eu tô falando pra gente ser rápido. Então, por isso que a gente vai se concentrar. Porque quanto mais se concentra, mais rápido você é. Tudo bem? E você vai perceber que a nossa aula aqui, ela passa mais rápido do que as aulas do colégio. Por quê, tio? Porque a gente se concentra. Acabei de falar. Quando a gente se concentra, a aula, o tempo passa mais rápido, tá bom? Então, todos os dias que você me vê aqui, a gente vai estar fazendo isso aqui direitinho, tá bom? Pessoal, 15 minutos, o tempo está rodando agora. Não pode levantar, não pode fazer mais nada. Presta atenção em mim. Guilherme, como é que é o método, né? Depois que eu for... depois que a gente acabar aqui,
como é que vai ser o meu dia a dia, como é que vai ser a minha rotina, como é que vai ser o meu cotidiano aqui em casa, né? Gente, a sua mãe já recebeu isso aqui, você também já recebeu, certo? Para quem não sabe ou não conhece, não tem problema também, a gente vai passando aqui para você. Mas vai ser por meio dessa ferramenta aqui, da Curtindo Conexões, dessa apostila, que a gente vai estar passando todo o método para você. Nas aulas online que vocês receberam, a gente já passou sobre o método aluno vencedor. Se você não assistiu ainda às aulas gravadas, hoje é ao vivo, né? Eu tô aqui com você aí, tô lhe vendo do outro lado da tela. Aqui é ao vivo, mas a gente passou também algumas aulas gravadas para você. É importante que você veja, porque eu falo mais sobre o jogo, falo mais sobre outras coisas também do método. Então aqui você tem o método aluno vencedor. A gente também fala um pouco da nossa visão geral, dos objetivos, da estratégia e da prática, né? Espero que você já esteja sabendo disso. Então os objetivos você já sabe. Fazer sua mãe não mandar mais você estudar, você encurtar o tempo de estudo, passar mais tempo se divertindo, tirar boas notas. Ah, Guilherme, mas eu não gosto não de tirar boas notas, dá muito trabalho. Gente, qual nota você daria para mim girando o caderno? 10, né? Tá muito trabalhoso para mim girar esse caderno, gente. Olha o trabalho imenso que eu tô tendo de girar o caderno. Gente, tirar nota boa não exige esforço. Se você sabe as técnicas corretas, tudo bem? Então, depois aqui hoje vamos começar a estratégia e depois a gente vai começar uma parte prática, né? Então, a gente vai misturar estratégia com prática. Como é que vai ser isso? Hoje eu vou lhe passar um desafio, que vai ser o entender a nossa primeira parte da estratégia. E depois aqui, você nos próximos dias, terça, quarta, quinta, sexta, você vai praticar essa estratégia. É assim na vida. Quem aqui já viu um youtuber montando uma estratégia no seu jogo preferido? Tem lá o youtuber, pô, ele fala a estratégia, o que é que ele tem que fazer, o planejamento e tal. E aí depois que tu vê a estratégia, tu vai lá no teu jogo, tu liga o jogo e tu fica montando, jogando a estratégia que o youtuber falou, não é não? Então a gente tem que ter a estratégia, que eu vou estar falando com você aqui, mas tem que ter a parte prática no jogo da vida real, que no caso vai ser o jogo ali, beleza? O jogo da escola. Vimos também um pouco do propósito, autocontrole é a história do Davi, área de preocupação, né? Vimos isso também, que os seus pais, gente, fazem muitas coisas por vocês. Ah, tio, eu não gosto de estudar, não quero ir para a escola. É só fazer isso, gente? Os seus pais não querem pagar os impostos, mas pagam os impostos. Os pais de vocês não querem ir no mercado, pagam o mercado. Os pais de vocês não querem ir... Os pais de vocês não querem pagar a internet, tem que pagar a internet, a luz, e fazem várias coisas por vocês. Né? Aposto como tem gente, às vezes, que lava roupa, que bota no varal, que enxuga, que dobra, que guarda, que lava o banheiro, que lava seu quarto, que compra comida. Então, você vive numa tranquilidade boa, gente. Você tem que retribuir isso que fazem por você, tá bom? Então, Guilherme, eu não gosto de estudar, não quero estudar, então não vou estudar. Gente, nós, na nossa vida, não fazemos só o que nós queremos. Então, os seus pais fazem dezenas de coisas, várias e várias coisas que eles não querem, que eles não gostam, mas tem que fazer. Você só tem uma coisa que, mesmo que não goste, tem que fazer, que no caso é aprender, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente passou outras coisas para vocês, falando da história do decorar versus aprender. É muito importante que você veja essa aula, por que a gente não pode decorar, por que a gente tem que aprender. Porque quando decora, você aumenta o tempo de estudo, quando decora, fica confuso na sala de aula, quando decora, a mãe deixa de castigo, quando decora, o pai fica mandando, ou a mãe também fica mandando, quando decora, demora para fazer tarefa de casa e outras coisas. Quando você aprende, você tem mais tempo para você se divertir, quando você aprende, fica mais rápido, faz a tarefa de casa, a aula passa mais rápido, quando aprende, acontece várias coisas legais. Então, a gente também tem que aprender. A gente viu também um pouco, né, a gente já passou para vocês essa aula, mas ainda vai chegar para vocês, que é como o cérebro aprende. O mais importante que você saiba é que a aula dada é a aula estudada no mesmo dia. E hoje eu quero passar aqui para você a nossa 7 etapas da aprendizagem. Tudo bem? Então vamos aqui agora falar um pouco sobre isso. Guilherme, todo mundo está entendendo, gente? Que agora vai chegar o momento mais importante da vida aqui, viu? De tudo que eu falei, é isso aqui, essas 7 etapas da aprendizagem, que você vai sair fazendo cada um desses pontos quando finalizar aqui o método aluno vencedor. Então, preste atenção como é que vai ficar. Pessoal, quando você começa a jogar, quando você começa um jogo, você concorda comigo que você tem que ter várias habilidades? Então, se é um jogo tipo Fortnite,
Você tem que saber qual é a arma que você pega, você tem que dar o headshot, você tem que saber qual é o esconderijo, tem que saber qual é o equipamento que você vai usar, tem que saber se locomover. É ou não é? Quando você vai jogar The Sims, você vai ter que saber montar o banheiro, vai ter que saber montar a sala, vai ter que saber montar a cozinha, vai ter que saber qual é o emprego que você vai querer, não é não? Quando você vai jogar, sei lá, Brawl Stars, também tem um equipamento, tem os esconderijos, tem as armas que você usa, não é não? Gente, todos os jogos, você tem várias e várias coisas que você tem que se atentar. Desde a arma até a sua locomoção, até o esconderijo, até várias coisas que você tem que fazer. O jogo da vida real, que no caso é a escola, é do mesmo jeito. Você tem que se preocupar também com várias coisas. Porque se você não se preocupa com a sala de aula, então você vai demorar muito mais para fazer a tarefa de casa. Porque o que é dado na tarefa de casa foi o que o professor já passou na sala de aula, concorda comigo? Então a gente tem que se preocupar com várias coisas, tem que ser bem completo. Você é um gamer, um jogador, quando você vai jogar o seu jogo preferido, completo. Você se preocupa com tudo, desde a arma até o seu adversário, contra quem você está jogando, qual é o ambiente que você está, o mapa que você está. Você se preocupa com tudo. Mas na escola, você não enxerga como se fosse um jogo. Na escola, tu enxerga como se fosse um nada. Como, depois eu vejo isso aí. Aí demora mais. É um jogo que você é obrigado a jogar, mas você não quer jogar o jogo. E aí é por isso que às vezes você tem muito mais dificuldade. Então, para simplificar para você, a gente colocou aqui 7 passos da aprendizagem, que é como se fosse 7 habilidades dentro do jogo que você tem que ter. Desde saber atirar na cabeça, até você conseguir o seu equipamento, conseguir a sua arma boa, conseguir o esconderijo, conseguir várias coisas no jogo, né? Você também vai ter que conquistar a mesma coisa aqui. Então vamos lá, gente. Eu espero que você esteja com papel e uma caneta, tá? Se você não tem aí, eu sugiro que você pegue. Mas é importante que tenha. Ou então depois assiste a gravação e tudo mais. Mas olha aqui para mim, ó, fechando o olho. Gente, onde é que começa a aprendizagem? A aprendizagem, onde é que começa? Galera, a aprendizagem, ela vai começar quando você for ter acesso a um conteúdo novo. Isso é aprendizagem. E onde é que você tem um conteúdo novo? Na sala de aula. Então, a sala de aula é a nossa primeira etapa da aprendizagem. Está aqui em cima. Ó. É o entender na sala de aula. Depois, a gente vai ter aqui o nosso planejamento, que é o momento OPA. A gente ainda vai chegar lá. Se tudo der certo, hoje a gente fala um pouquinho, mas principalmente no próximo dia, na próxima segunda-feira. Vai ter o momento OPA. O momento OPA, ele vai ser um momento de organização, de planejamento. Sua mãe e seu pai, quando vão para a empresa, tem que planejar, não tem não? O planejamento da empresa, da organização. Quando você vai começar um jogo, você também não planeja o que é que você vai fazer, qual é a arma que você vai pegar, qual é a estratégia que você vai fazer? Então, a gente também vai ter que planejar. Depois tem um Pomodoro, que eu acabei de colocar aqui para você. Você já faz a tarefa de casa, agora a gente vai lhe dar alguns superpoderes para você também conseguir fazer a tarefa de casa mais rápido. Tem um calendário como um negocinho de organização, vai ter o ensinar e vai ter o dormir. Guilherme, 7 passos. E aí, vai demorar muito isso? Guilherme, eu tenho que ter muito trabalho para fazer essas coisas? Galera, olha aqui minha cara. Você já ia para a sala de aula. E você já ia para a sala de aula, já entendi o que eu estava falando. Você já fazia tarefa de casa. E você já dormia, né? Todo mundo dorme. Então, das 7 etapas, 3 delas você já fazia todos os dias. O momento OPA, gente, dura menos de 5 minutos, se você sabe como é que faz. E você também fazia isso. Sabe quando era? Quando você abre a agenda, quando você vai procurar o que é que você vai fazer, se vai começar a estudar para a prova, se vai revisar alguma coisa, se vai fazer matéria acumulada, ou se você vai fazer a matéria que o professor deu no dia, porque a sua mãe está mandando. Não tem uma hora que você vai meio que se organizar para saber o que você vai fazer? Então você já fazia isso. Só que você demorava muito para fazer isso. E normalmente era junto com a tarefa. Agora não vai ser mais assim. A gente vai separar esse momento só para você se organizar em 5 minutinhos. Então a gente acrescentou isso também. Depois a gente colocou aqui o Pomodoro, né? Gente, quanto tempo levou para eu pegar o Pomodoro, eu abrir e dar o play aqui, gente? Foi 5 minutos, ou 5 minutos, ó, foi 5 segundos, né? Você abre o aplicativo e você dá o play. É 5 segundos realmente. Então, tem uma das etapas, gente, que é 5 segundos. Outras que são 3, 5 minutos. Tem um mapa da tarefa, que você já faz a tarefa de casa, e tem um calendário. Gente, no calendário, a gente vai, olha aqui, despregar o post-it do bloquinho e vai pregar no calendário.
Em 10 segundos você consegue fazer isso aqui. O ensinar realmente é a única etapa que vai exigir de você que ensine para sua mãe ou ensinar para o seu pai, que você vai ver aqui só lá no final. Ou seja, daqui a 7 semanas é que a gente vai passar para você como é o ensinar. Até lá, a gente vai se dedicar em cada um desses pontos, até que você durma também, tá certo? Então, hoje a gente vai começar pelo entender na sala de aula, mas você já sabe que ao longo dos próximos dias, a gente vai seguindo o percurso, vai seguindo o caminho. A mesma coisa que um jogo, quando você começa, você tem que se planejar, saber qual é o percurso, saber qual é o caminho, saber como é que aumenta de nível, não é não? Mas você começa por onde, gente? No nível 1, né? Ou no tutorial, concorda comigo? Quando você vai começar um jogo que tem nível, que tem level e tal, você não começa no nível 1 no tutorial? Pronto. E qual é, Guilherme, então, o nível 1 da metodologia? Qual é o tutorial do método? Qual é a primeira coisa muito fácil que eu tenho que saber? Porque se eu não souber isso, eu não vou conseguir chegar nos próximos níveis. É o entender na sala de aula. Gente, se você não consegue compreender o professor, prestar atenção no professor na sala de aula, entender o que é que ele está falando, o conteúdo, então você vai se perder. E acredite, toda vida que você se perde, você demora para chegar onde quer, não é não? Se a sua mãe tem que ir da sua casa até o shopping, vai da sua casa até o shopping, da sua casa até o supermercado, e aí ela se perde no meio do caminho. Pergunto, ela vai demorar mais para chegar lá ou ela vai chegar lá mais rápido se ela se perde no meio do caminho? Escreve aí para mim no chat. Se a mãe se perde no meio do caminho até o shopping, até o supermercado, ela vai demorar mais para chegar lá ou vai chegar lá mais rápido? O que é que você acha? Vai demorar mais, né? Vai demorar, vai demorar. Exatamente, demora bem mais. Então, olha aqui para mim, gente. Se vai demorar muito mais porque ela ficou perdida, eu lhe pergunto agora: você vai querer ficar perdido nos seus estudos? Você vai querer ficar perdido nos estudos? Gente, não tem por que você ficar perdido nos estudos. Porque se você ficar perdido, você vai demorar muito mais. Guilherme, e onde é que eu fico perdido ou então eu me encontro? Dentro da sala de aula. É dentro da sala de aula que você vai ter que se encontrar, encontrar a matéria, saber o que é que está acontecendo, não se perder. Porque quando você for fazer a tarefa, você já vai ter aprendido algumas coisas e vai ficar bem mais fácil para você entender o texto, para você fazer a tarefa e para você não ter que fazer um resumo, pequeno gafanhoto. Porque a gente não gosta muito de resumo, não, vou logo dizendo. Eu não gostava muito de resumo. Então, depois que eu virei adulto, eu faço com que os jovens, que são vocês, também não façam muito resumos. Então, acreditem, quanto mais você presta atenção na sala de aula, menos resumo você precisa fazer. Então, você ganha tempo, né, gente, com isso. Ah, tio, mas a minha mãe vive me mandando eu fazer resumo. É, mas a gente quer que você aprenda. Alguns momentos, a gente vai lhe ensinar aqui a fazer resumo. Você precisa fazer resumos. Não precisa fazer sempre, não precisa fazer em todas as matérias. Tem uma hora que você vai ter que fazer o resumo e não é sempre, tá certo? Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o entender na sala de aula, tá? Dentro do entender na sala de aula, você vai ter aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você. A gente vai ter aqui o seguinte, ó. O primeiro passo é o entender, tá vendo aqui? Vou ler aqui um pouquinho para vocês. Prestar atenção na sala de aula e ouvir atentamente o professor pode separar os alunos que vão acabar rapidamente as tarefas de casa daqueles que vão ser improdutivos e ter menos tempo livre. Então, se você presta atenção na sala de aula, você pode estar num grupo de alunos que vai ser mais produtivo e que vai acabar mais rapidamente a tarefa. Se você não presta atenção, você pode fazer parte do grupo de alunos que vai ser improdutivo e que vai ter menos tempo livre. Aí você vai escolher. Então, não se engane, galerinha. Por mais que muitos alunos pulem essa etapa, e eu era um deles, que eu pulava a etapa na sala de aula, eu não prestava muito bem atenção, você não pode deixar que isso aconteça se quiser otimizar seus estudos. E por isso foi que eu demorei muito mais para fazer as tarefas de casa, por isso meus pais tinham que ficar mandando. Então, pessoal, esse é o primeiro passo. Guilherme, como é que funciona dentro disso? Você vai ter duas ferramentas aqui, que é o Cornell, que eu vou mostrar para você como é que funciona,
e você vai ter o ouvido de mapa mental. Eu vou colocar aqui a nossa pausa, gente, rapidinho, 3 minutinhos de pausa. E aí depois eu vou retomar aqui para explicar para vocês esses 2 conceitos básicos do método, tá bom? E aí, galera, estão gostando do primeiro dia? O que é que vocês estão achando do primeiro dia? Faz sentido para vocês o que eu estou falando aqui? Faz, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos ver aqui se tem alguém de outro mundo. Quem aqui, gente, de 0 a 10, o tanto que você gosta de estudar? Escreve aí para mim no chat, vai. De 0 a 10, o tanto que você gosta de estudar. 9? Não pode. Não acredito no 9. Quem foi que botou 9? 6, 5. E é sério? 5 de 10, 5 de 10. Não, o 9 não pode, pô. É de outro mundo. Me ensina depois. 8, 7, 5, 5, 5. Ah, ninguém detesta. Ah, 3. Gostei do 3, pô. O 3 é do meu time. Cadê Maria Aparecida aqui? Maria Aparecida, como é que é seu nome? Que eu acho que deve ser o nome do filho, né? Rafael 3. Ah, a galera começando a dizer o 3, né? Porque teve gente que... Nicolas. Ah, é o Nicolas. E aí, Nicolas, tudo bom com você? 3, né? Na minha época eu era desse jeito também, viu? 3. A Mari Gamer YouTube botou 7. Mano, não sei como é que vocês colocaram 8. 9. É muito 8, 9. Que bom. Se você gosta de estudar, tá, gente? E a sua nota foi um 8, você botou aí 7 e tal, vai ser maravilhoso para você, porque você vai gostar e vai saber como é que estuda, né? E aí, sabendo como é que estuda, fica mais rápido, tá certo? Então, para quem já gosta de estudar, vai ser maravilhoso. Para quem não gosta, vai ser melhor ainda, porque acredito que se você não gosta muito de estudar, a sua mãe é o que mais tem que ficar mandando você estudar, né? Aí fica brigando e tudo mais. Então, espero que você esteja gostando aí, viu, galerinha? Disso aí. Pessoal, deixa eu fazer outra pergunta. Nos próximos dias, a gente. Não nos próximos dias dessa semana, mas na próxima semana, por exemplo. Se eu organizar para a gente fazer um grupo no Discord. Todo mundo aqui sabe o que é Discord? Quem é que conhece o Discord? Bota um sim aí para mim. E se você não conhece, bota um não. Só para eu saber aqui, né? Muitas pessoas conhecem, né? Tá. Então, o Discord, gente, como eu falei, fizeram um grupo do Discord. Aí me colocaram lá e durante a próxima semana a gente vai estar discutindo lá sobre como é que vai ser o canal, como é que vai ser essas coisas, quem vai poder participar mais e tudo. Então, quem quiser, quem gosta dessa área, quiser que eu jogue. O que é, tio? Gente, o Discord, ele é como se fosse o Google Meet mais o WhatsApp dos gamers, né? Então, ele consegue, você pode fazer, tipo, compartilhar a tela com seus amigos, você consegue colocar uma comunicação com eles, ligar para eles enquanto tá jogando. É massa. Na época que eu jogava, eu colocava lá. Nossa internet está muito ruim, não acredito. Tá, qualquer coisa a gente está gravando, né? E aí quando a gente voltar, você pode assistir. Você pode assistir a gravação. Então, pessoal, quem quiser participar do Discord, no próxima semana eu vou dar a possibilidade para você poder participar, mas eu só vou escolher as pessoas mais engajadas com a gente para a gente poder fazer aquele negocinho que eu disse, tá bom? Do YouTube e tal. Só quem quiser, quem gostar, tá? Galera, eu vou botar aqui os próximos 25 minutos. Aí eu já tô aumentando agora, não faça isso em casa, mas é porque a gente precisa acabar o conteúdo. Eu comecei com 15, depois botei 25. Na verdade, era melhor ter botado 2 de 20, foi porque eu calculei um pouco errado. Mas sempre coloca o mesmo, tá bom? Quando você for colocar. A Maria Estela, tá dizendo que o nome dela é Maria Estela. Muito bom. Pessoal, vou compartilhar de novo aqui minha tela com vocês. I'm gonna noch einmal. Gente, eu sei falar alemão, viu? Se você quiser. Wenn du willst, kann ich Deutsch sprechen, aber du wirst gar nicht mehr verstehen. So, ich werde Portugiesisch sagen. Weißt du? Gente, eu disse que se você quiser eu posso passar o dia todo falando alemão, mas como vocês não vão entender, é melhor eu continuar falando português. É difícil, gente, falar alemão, não sei falar nem português direito. É não, gente, brincadeira, eu sei. Pronto, tá aqui. Galera, então vamos falar sério aqui agora, tá? Anotem aí. Anota aí, anota aí, anota aí.
O entender na sala de aula, pessoal, ele é dividido em dois momentos. Então, dentro da sala de aula, você vai ter dois momentos. Quais são eles? Número 1, nota aí, folha do Cornell. Desse jeito aí, ó, folha do Cornell. Ou você pode chamar também de, deixa eu ver, não sei, folha do Cornell até agora foi esse. É porque de vez em quando a gente cria outros nomes, né, para as nossas ferramentas, mas o Cornell já está consagrado entre os alunos. Tá, gente? Folha do Cornell. Como é que funciona a folha do Cornell? Eu vou dizer já já. Depois da folha do Cornell, você pode anotar aí também ouvido de mapa mental, que é o que a gente vai falar hoje, esses dois, né? Ouvido de mapa mental. Ou seja, durante essa semana, terça, quarta, quinta, sexta, você vai dar uma atenção muito maior na sua sala de aula do que o que você dava. Tá certo? E antes de começar, eu quero aqui agora fazer um exercício com vocês, chamado matéria referência. Ou seja, eu quero que vocês escolham duas matérias, todo mundo, gente, vai ter que escolher as duas matérias, onde você mais vai aplicar as nossas técnicas. Então, se tiver que usar o Pomodoro no futuro, usa nessas matérias. Se tiver que fazer o resumo do nosso jeito, faz nessas matérias. Se tiver que ensinar para a mãe, ensina nessas matérias. Se tiver que fazer alguma coisa, ensina nessas matérias. Ah, Guilherme, eu quero ensinar todas as matérias, eu quero fazer o método com todas as matérias. Pode? Claro que pode. Se você é nota 7 lá, nota 8, se você gosta de tudo e quer aplicar o método completo em todas as matérias, fica à vontade. Mas, para os demais, né, você vai escolher duas matérias. Gente, escreve aí para mim nos comentários, boa ideia. Falaram aí. Escreve nos comentários, gente, todo mundo. Escreve as duas matérias. Uma que você gosta e outra que você gosta mais ou menos, né? Não precisa ser a que você mais odeia, não, tá? Duas matérias, gente. Vamos lá. Duas matérias. Essas matérias que vocês estão anotando aí agora são as matérias que eu vou querer que você tire 10. Você tira 10 em todas as matérias. Por exemplo, a Bruna é a Bruna mesmo, né? Colocou matemática e história, não foi? Então eu quero 10 em matemática e 10 em história, entendeu? Por quê? Porque a gente vai aplicando o método lá. Ah, Guilherme, é 10 na próxima prova? Daqui a uma semana tem uma prova. Não, né? Vai ser o 10 depois que o método acabar ao longo das próximas semanas. A Camila falou, português e história. Então, você vai aplicando o método principalmente nessas matérias. Então, hoje a gente vai falar o quê? Do entender na sala de aula. Não foi isso que eu disse? Entender na sala de aula. Então, você vai colocar onde? Nas matérias que você colocou aqui. Ah, Guilherme, eu posso usar em todas as matérias? Claro que pode. Mas a gente sugere essas duas aí. Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa na folha do Cornell é o seguinte, é muito simples o conceito. Vou passar em 5, 6 minutos aqui para vocês. Mas vocês vão perceber que vai mudar completamente a forma como você observa a sua sala de aula. Como é que você vai fazer? Você tem aqui o seu caderno, né? Deixa eu abrir aqui numa página em branco. Você vai ter aqui o seu caderno, ó. E você está dentro da sala de aula. O que é que você vai fazer? Você vai anotar, gente, no seu caderno, as principais palavras que o professor está falando. Ou você vai anotar frases curtas e objetivas do que o professor está falando. Galera, é só isso. Por exemplo, agora eu estou aqui conversando com você, não estou? Não estou conversando com você? Eu estou dando essa aula aqui para você. Então, se você estivesse utilizando o Cornell, você estaria com uma caneta, ou um lapiseira, um lápis, e estaria com o seu caderninho do lado. Enquanto eu estou aqui conversando com você, você está prestando atenção em tudo que eu estou falando, tentando entender, dentro das palavras que eu estou falando, quais são as mais importantes, e está anotando no caderno essas palavras. Não é para você fazer um resumo, não é para você fazer um texto, não, gente. É para você escrever as palavras mais importantes, tá certo? Então, eu vou passar um conceito agora para vocês, e aí eu vou mostrar quais seriam essas palavras mais importantes que você pode estar fazendo, e principalmente como é que tem que ser a sua mentalidade. Pessoal, todo mundo entendeu como é que funciona a folha do Cornell? Esse é o nível 1 da folha do Cornell. Vai ter nível 2 e nível 3 futuramente, que a gente vai fazer os vídeos, vai gravar, vai mostrar para vocês. Mas eu não quero que vocês se preocupem com os próximos níveis. Eu quero que a gente comece devagar
de um jeito que você não consiga reclamar de tão simples que é. Então, somente nessas duas matérias, você vai estar, quando o professor estiver falando um conteúdo novo, você vai estar com a folha de papel em branco. Enquanto ele estiver falando, você vai estar anotando as palavras principais. Por que isso é tão importante, gente? Porque se você está conseguindo prestar atenção no professor e está identificando, está sabendo quais são as palavras principais que ele está falando, então você já está melhor do que 90% da sala. E ainda mais porque você vai estar anotando, né? E muitas vezes o que cai na prova, o professor já falou em sala e você já anotou. E muitas vezes o que cai na prova é também o que cai na tarefa de casa que você deu na sala. Tio, mas olha aqui que pergunta legal que outros alunos fizeram. Guilherme, mas o professor às vezes anota várias coisas na sala, ele faz um resumo lá, faz um bocado de coisa. Se eu fizer só esse resumo que ele está falando, adianta? Gente, não adianta. Por quê? Porque quando o professor escreve o resumo, é o professor que está escrevendo aquele resumo, não é não? Você só está o quê? Copiando, concorda comigo? Então, o que é que nós queremos? Nós queremos que você, que está do outro lado da tela, seja o super-herói, seja o protagonista, né? Então, é você que tem que escrever, é você que tem que identificar o que é que tem de mais importante. Ou seja, não é o professor que tem que escrever. Quando ele escreve, você copia, tudo bem, não tem problema, né? Ele tá pedindo lá para você copiar, você vai lá, copia e tal, tudo show. Beleza, maravilha. Mas enquanto ele estiver falando outras coisas, quando ele for começar a explicação dele na sala de aula, você vai lá e escreve. Tudo bem? Então, o nome disso é o corner. Guilherme, por que eu tenho que fazer isso na sala de aula? Gente, não importa o que você faça, você vai ter 50 minutos de aula, né? Ou as aulas lá do tempo do colégio. Então, quanto mais você presta atenção, menos trabalho você vai ter depois. Então, você vai ter que dar o seu melhor na sala de aula para que na tarefa de casa você não fique com preguiça. Muitos alunos ficam com preguiça na sala, com preguiça para fazer tarefa de casa, porque já não lembra mais de nada do que foi dado na sala de aula. Aí complica, né, pequeno gafanhoto? Aí você quebra minhas pernas, porque você está com preguiça de não fazer a tarefa de casa e não entendeu nada na sala de aula. Então, agora, você preste atenção no professor e escreve algumas palavrinhas principais. Ao longo da semana, todas as aulas que você colocou aqui, né, o português, matemática, geografia e tal, que você colocou aqui, você leva o seu caderninho para a aula, no caso online, normalmente, né? E enquanto o professor estiver falando, você vai anotando as palavrinhas principais. Ah, Guilherme, mas eu estou me confundindo. Gente, é uma palavra muitas vezes. Não precisa fazer um texto, como eu falei. É só uma palavra. E agora, gente, eu vou passar aqui para você um outro conceitozinho que é o ouvido de mapa mental. Então, olha aqui como é que vai acontecer. O ouvido de mapa mental é outra ferramenta que você vai ter que ter dentro da sala de aula. Então, preste atenção. O que é ouvido de mapa mental? Vamos pensar em cada uma dessas palavras. Ouvido é um órgão para você escutar, né? Seu corpo. O ouvido, você está escutando. Tudo bem? O que é um mapa do tesouro? É o caminho para você não se perder, né? O mapa é um caminho. E o que é mental? É de mente, né? Você está usando sua cabeça. Então, ouvido de mapa mental é você, dentro da sala de aula, você está escutando, porque é ouvido. É mapa, porque você vai estar pensando no caminho. E é mental, porque é você que está pensando, usando a sua mente. Tudo bem? Então, qual é o principal conceito do ouvido de mapa mental? É você se lembrar da aula anterior. E aí eu vou explicar para você como é que vai funcionar o ouvido de mapa mental. Pessoal, olha aqui, presta atenção, viu? Espero que você esteja prestando atenção. Se você estivesse agora usando o Cornell, o que era para você ter escrevido? Ouvido de mapa mental e embaixo, lembrar da aula anterior. Eu vou passar aqui os próximos 5 minutos, 10 minutos falando do ouvido de mapa mental. Só que o mais importante do ouvido de mapa mental é isso. Lembrar da aula anterior. Guilherme, se eu quisesse colocar só lembrar da aula anterior, podia ser e não colocar o ouvido de mapa mental? Poderia. Porque lembrar da aula anterior é mais impactante, né? Mas assim, faz mais sentido do que o ouvido de mapa mental. Quando eu falo ouvido de mapa mental, você pode até ficar um pouco confuso, né? Não saber muito bem o que é. Mas quando eu falo lembrar da aula anterior, você já sabe o que é.
Ah, eu tenho que lembrar da aula anterior. E isso é ter um ouvido de mapa mental, tá certo? Então, pessoal, toda vida que uma aula começar, que tá ali no começo da aula, nos primeiros 5, 10 minutos da aula, você vai ter que pensar assim, nossa, o que foi dado na aula anterior? Quais foram os conteúdos que o professor passou para mim? Quais foram os assuntos que os professores passaram para mim? Essa matéria aqui tem a ver com a aula anterior? Qual é o capítulo que nós estamos? Tudo bem? Então, sempre que você estiver na sala de aula, você vai ter que lembrar dos conteúdos e capítulos anteriores. Por quê, Guilherme? Porque lembra que a gente está falando dos níveis, gente? A história, a matéria história, né? Também funciona como se fosse um game, um jogo. E a matéria história vai aumentando de nível, concorda comigo? Que 3 anos atrás a história não era mais fácil do que o que é hoje, gente, ou não? 3 anos atrás era mais fácil do que o que é hoje. Se você começa a jogar um jogo e você permanece nesse jogo durante 3 anos e é de nível, você vai perceber que 3 anos depois você está no nível muito maior, com um monstro muito maior do que o que você começou, não é não? Então, história também tem esses níveis que vai aumentando. Então, você vai ter que ir lembrando do que foi que você viu para que faça sentido e você esteja mais equipado para o nível que está chegando, tá bom? Então, agora, pessoal, eu vou passar aqui para você algumas coisas que eu quero que você se atente dentro da sala de aula, tá certo? Vou passar aqui para você rapidinho. Primeira coisa, galerinha. Primeira coisa que eu quero que você se atente é o nome da unidade, tá? A gente vai falar isso depois, vai falar do ensinar e tal, mas dentro da sala de aula é importante que você também saiba que o professor está falando dentro de uma unidade. Então você tem que saber o nome da unidade. Lembra também que eu falei que quando começa a aula você tem que lembrar dos capítulos anteriores, dos temas anteriores, conteúdos anteriores? Lembra que eu falei isso para você? Então, quando começa a aula, você vai ter que lembrar também dos capítulos anteriores. Tudo bem? Então, você vai ter que lembrar o que foi que já passou para que essa aula de hoje faça sentido. E aí, galera, depois você vai vir aqui e vai ter o nome, número 3, ó, é o capítulo atual. Então, acredite, gente, quando o professor estiver conversando com você na sala de aula, ele vai estar dentro de um capítulo, ou de um tópico, de um tema, vai ter lá um nome escrito, né? Então, ele vai estar falando do nome do capítulo atual. Guilherme, qual é o capítulo atual aqui dessa aula aqui de hoje? É as 7 etapas da aprendizagem. O capítulo é as 7 etapas da aprendizagem, tá certo? E aí, depois do capítulo atual, gente, você vai ter aqui, por exemplo, vou botar aqui, o entender. O 4, né? Que é um tópico, na verdade. Os tópicos. E aí depois pode ou não ter, gente, o número 5, no caso, que são os subtópicos. Então, toda aula sua, gente, todo livro, caderno e tal, ele tem que estar dividido assim. Vai ter o nome lá da unidade, bem grande. Depois, teve os capítulos anteriores. O professor está falando no capítulo atual. Dentro do capítulo que o professor está falando, vai ter um tópico. Depois vai ter um subtópico. O que é, então, ter um ouvido de mapa mental? É muito simples. Enquanto o professor estiver falando, você vai ter que saber todos esses pontos aqui. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo na prática, tá? Para que você possa entender. O professor de ciências chegou para você e falou que o nome da unidade que ele está dando, eu vou colocar aqui em cima para caber, é um ambiente dinâmico. Então, gente, um ambiente dinâmico é o que o professor está dando na sala de aula, é o nome do conteúdo, da unidade que diga, tá vendo? Unidade, um ambiente dinâmico. Os capítulos anteriores, pode ser que o professor já tenha falado sobre a vida na Terra, e pode ser também que ele já tenha falado sobre ecossistema. Também outros capítulos. Então, gente, tem um capítulo chamado A Vida na Terra e tem um capítulo chamado Ecossistema. São capítulos anteriores. Gente, eu estou aqui ilustrando, tá? Eu estou dizendo para você, imagina que o professor de ciência está passando isso aqui para você. Então, você tem lá um ambiente dinâmico, né? Que é dentro da Terra e tal. E aqui você tem a vida na Terra, que na verdade aqui um ambiente dinâmico ele vai falar só o nome da unidade, né? Mas aqui começa o nome dos capítulos e tem o nome do capítulo atual.
que a gente pode colocar aqui, então, ó, conseguir energia. Ou obter energia, tá certo? Energia. Energia. Tudo bem? Então, aqui é o nome do capítulo atual. Que dentro do ecossistema, os seres vivos têm que conseguir energia. Por isso que o nome do capítulo atual é conseguir energia ou então obter alimento. Perceba, gente, que esse garotinho aqui, ó, esse garotinho aqui, que é o ecossistema, ele vem antes do conseguir energia. Por quê? Porque dentro do ecossistema, você vai ter aqui os seres vivos, que são os animais, as plantas e tal. Então, o professor já falou sobre os seres vivos, mas esses seres vivos aqui, eles têm que o quê? Conseguir energia. Então, é por isso que conseguir energia é o próximo capítulo. Se você estudou sobre ecossistema e você não lembra mais de ecossistema, o professor vai falar isso aqui, tu vai ficar o quê? Boiando na sala de aula, não vai entender, vai passar uma prova e coitado de você. Então, conseguir energia faz sentido quando você já sabe como é que funciona os capítulos anteriores. Depois de conseguir energia, gente, você vai ter aqui o quê? Os 3 tópicos, né? Que pode ser o que é um consumidor. Aí tem outro tópico aqui também, ó, que é o decompositor. Vai ter um outro aqui também que vai ser o produtor. Para quem não chegou ainda aqui, gente, nesse conteúdo, não tem problema. É só para você saber que cada um é dividido em outro, tá certo? Então aqui você tem o subtópico depois, ó, que são os exemplos, né? Então, exemplo de produtor, algas. Exemplo de produtor, plantas. São exemplos de produtores. São animais que produzem os próprios alimentos. Exemplo de consumidor, nós, né? Pessoas normais. Decompositor, aí você poderia colocar aqui fungos e bactérias. Gente, presta atenção em mim. Guilherme, tu tá me dizendo que dentro da sala de aula eu tenho que pegar um papel e ir circulando e fazendo tudo isso aí, é? Não, galera. Não é isso. Lembra que é ouvido de mapa mental? É ouvido. Então é você, dentro da sala de aula, ouvindo o professor dessa maneira. Então, dentro da sala de aula, você tem que saber qual é o nome da unidade, do capítulo anterior, nome do capítulo atual, quais são os tópicos. Então, o professor começa a falar de um tópico, o professor começa a falar de multiplicação, depois começa a falar de fração, aí depois ele começa a falar de multiplicação de fração, depois ele começa a falar de número decimais, aí multiplica. Gente, vai ser várias coisas, são vários tópicos que tem dentro de multiplicação e dentro de fração, entendeu? São vários e vários tópicos que vai ter. Quando você chegar na sala de aula, você já vai ter que saber cada um desses tópicos. Ah, e você já sabe, para a gente já ir finalizando aqui, gente. Se você não gosta de uma matéria, você acabou de ver aqui no dia de hoje, no encontro de hoje, que você vai ter que dar o seu melhor nessa matéria que você não gosta, não é? Porque você já percebeu que o seu professor, ele seria o mais rápido. Então, quanto melhor você é nessa matéria, mais rápido você se livra. Menos a mãe manda e você vai tirar boas notas. Ah, Guilherme, eu detesto história. Não tem problema. Se você for o melhor aluno de história, mesmo detestando história, você vai ser o mais rápido a acabar a tarefa e vai tirar as melhores notas. A mesma coisa que acontece também com relação ao caderno. Então, hoje, gente, a gente vai fechar aqui recapitulando um pouco do que foi que nós vimos, tá? 7 passos da aprendizagem, né? Nós vimos aqui. Ocorreu um erro, foi no compartilhamento de tela? Vocês estão me vendo, né, aqui? Sim. Faz tempo que vocês... Eu não tô conseguindo ver o compartilhamento. Eu vou voltar a compartilhar, mas eu vou descompartilhar aqui, porque acho que deu um probleminha aí. Pronto. Gente, calma. Bota no mudo, lembra de botar no mudo, bota no mudo, Arthur, Rafael. Gente, tá acabando, 3 minutinhos pra gente finalizar. Então, o que foi que nós vimos aqui hoje? Nós vimos hoje, deixa eu até tirar aqui minha tela, que existem as 7 etapas da aprendizagem. E vai ser muito tranquilo para vocês estão na primeira turma, que a gente vai ter uma semana entre uma aula e outra, então isso é muito bom. Você não precisa se preocupar mais com nada que não seja entender na sala de aula e essas 2 matérias.
Pode ser, gente? E aí, a gente colocou lá que vai ser o quê? Que vai ter o ouvido de mapa mental e que além do ouvido de mapa mental vai ter a folha do córneo. Como é que vai funcionar? Você vai ter aí nas suas aulas que você está tendo, você vai pegar uma folha em branco e vai começar a anotar as palavras principais que o professor está falando, ou então frases muito curtas. Então, você poderia ter colocado unidade, tem que falar o nome dos capítulos, tem que saber quais são os tópicos, entendeu? Eu passei aqui 10 minutos falando com vocês sobre o ouvido de mapa mental. Mas você poderia ter colocado a palavra unidade, tópico, capítulo, que são palavras, né? Que a gente está falando que é importante que você saiba, entendeu? Então, você vai prestar mais atenção na sala de aula e você vai conseguir colocar isso aqui também. Show? E depois nós vimos também sobre o ouvido de mapa mental. Galera, todas as aulas, lembrar o que foi os capítulos e tópicos anteriores, tá certo? A gente vai pedir até para o pai de vocês assistirem essa aula, se eles puderem, para eles irem perguntando para você, no próximo momento que vai ser o áudio, se você lembra dos que foram, então, os capítulos e temas anteriores. Então, na próxima semana, nós vamos ver sobre o momento OPA. O momento OPA é um momento que acontece assim que você chega em casa. É ótimo, é rapidinho. 5 minutos você faz o momento OPA. Mas nesse momento OPA, você vai ter que conversar, trocar uma ideia com seus pais sobre o que foi que você viu mais cedo na sala de aula, dessas matérias referências, inclusive. Então, se você não tiver prestado muita atenção, você vai gaguejar, não vai lembrar. Isso é horrível, porque você tanto vai demorar para fazer a tarefa, como vai também ter que estudar muito na véspera da prova, a mãe vai brigar com você e tudo de ruim acontece. Então, acredite, fica muito melhor quando você realmente já consegue prestar atenção. Aí, galerinha, então agora o objetivo é o quê? Fazer na prática, tá? Então, terça, quarta, quinta e sexta, galera, na prática. Como é que é a prática? Foi para a sala de aula, anotou as palavras principais. Então, a mãe de vocês, os pais de vocês, vão poder ver o que foi que vocês anotaram dentro da sala de aula na folha do córneo. Lembrando que pode ser somente palavras, que podem ser frases muito curtas. Não precisa ser textos e redação, não, gente. É muito pouco mesmo. Bota ali 5, 10, 15 palavras ou frases muito curtas que já tá ótimo, tá bom? Então, você tem aqui o finalmente, né? Acabou nossa primeira aula e também do ouvido de mapa mental, tá bom? Eu gostaria que você se comprometesse. A gente tem também o Google Classroom, né? Que a gente vai passar para vocês. E é importante que vocês batam as fotos da folha do córneo de vocês e que vocês publiquem lá, né? Nas suas atividades. Por quê? Porque assim eu vou estar conseguindo observar e o Johnny também, que é o canal pedagógico, a Rebeca também que está aqui com a gente vai dar uma olhada e a gente vai poder lhe ajudar cada vez mais. Gente, rapaziada, acredite, tem alunos nossos que somente na sala de aula conseguem aprender o conteúdo. E isso dá uma vantagem muito grande diante de tudo que você for fazer na sua vida, porque você vai ter bem menos esforço para fazer tarefa e para fazer prova. Então imagina os próximos 5 anos de vocês, sempre a sala de aula que você for, prestar o máximo de atenção e já conseguir aprender o conteúdo. É quase que uma mágica, entendeu? Então, era isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode deixar aqui. Se não, vamos para a parte prática. Coloca lá no Google Classroom, a gente vai instruir direitinho a mãe de vocês. E hoje é córneo e ouvido de mapa mental. Córneo, ouvido de mapa mental. Córneo, ouvido de mapa mental. Só sala de aula, galera. Só sala de aula. Se preocupar com a sala de aula. Depois a gente se preocupa com o resto. Mas essa semana é a semana do Entender na Sala de Aula. Beleza? Um grande abraço. E a gente se vê na próxima, mas você pode tirar a sua dúvida. Outra coisa que eu sempre falo, né? Que eu trouxe da Alemanha também. Toda vida que acabar a aula, gente, vocês agradeçam o professor, tá? Não só eu, mas os professores do colégio também. Na Alemanha, a gente faz assim, ó. Na mesa, que é um sinal de como se você estivesse aplaudindo o professor diante de tudo que ele já estudou e está fazendo por você. Então, lá na Alemanha, eu morei lá durante 1 ano e meio, e todas as aulas batiam na cadeira, né? Batiam na mesa, como se fosse aplaudindo o professor. No caso de vocês têm um chat, né? Então, você pode agradecer, como a Camila fez aí. Então, muito obrigado. E a gente vai se vendo na próxima, tá? É sempre muito importante pra gente. E aí, pessoal, gostaram do primeiro dia? Foi tudo show? Facinho, né, gente? Não tem erro, gente. É fácil. Escolhe 2 matérias referências
e bota prática na sala de aula, gente. Só sala de aula. Pelo amor de Deus, se não souber prestar atenção na sala de aula. É o tutorial do colégio, gente. É o tutorial do colégio. Se você não passar do tutorial no jogo, como é que você vai continuar o jogo? Não tem como continuar. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. Valeu, Rafael.